Fala, Rovai, o editorial do dia. É o seguinte, pessoal, o Bolsonaro será derrotado também pela inflação nas eleições de 2022. Eu estou aqui há alguns dias, eu decidi assumir uma posição mais assertiva em relação a isso. Eu estou dizendo, claro, sempre à margem de erro, mas eu estou dizendo, o Bolsonaro perdeu as eleições de 2022. Ele está derrotado. Ele vai dar trabalho? Ele vai dar trabalho. Vai sair que nem o Trump? Pode sair que nem o Trump. Vai sair que nem o Crivella? Pode sair que nem o Crivella. Ou o Trump ou o Crivella, ou uma eleição difícil, ou uma eleição mais suave. Mas ele vai para o segundo turno. Também tenho dito isso, ele vai para o segundo turno. Mas vai para ser derrotado. E, nas condições de hoje, a não ser que uma catástrofe aconteça, vai para ser derrotado pelo Coxa Linda. É o Lulão das massas que vai derrotar o Bolsonaro. Não é o Moro, não é o Bandetta, não é o Leite, não é o Dória, não é o Ciro com S, com C, como preferirem. Não são esses candidatos da terceira via que não têm musculatura sequer para ir a 2 dígitos nas pesquisas eleitorais. Essa eleição será decidida no segundo turno, talvez até no primeiro turno, né, com Bolsonaro sendo derrotado por Lula. E também pela inflação. Vejam, a inflação bateu esse mês, me ajuda aqui, minha colinha, vamos para 1,16, se eu não me engano, 1,16%. 1,16%, se você colocar em 12 meses, dá mais de 15%. Se mantiver isso de outubro de 2010, agora, 8 do 10 de 2021, 8 do 10 de 2021, até 8 do 10 de 2022, lá em 8 do 10 de 2022, a gente vai ter mais de 15% de inflação rodando a mais de 15%. Neste momento, a gente está rodando a 10%, com o dólar a 5,50. Então, com 15%, imagine, é 50% a mais de inflação sobre o valor de hoje. Porque você calcula, são 5% só, Renato. Oh, são 5%, mas a base é 10%. 10 para 15%, o aumento é de 50%. O aumento é de 50%. Ou seja, aquela pessoa que está pagando um preço de gás e está achando caro hoje, vai estar achando muito mais caro daqui a um ano. E assim, eu estou falando do gás, porque o gás é um dos vilões. O gás esse mês, se eu não me engano, aumentou quase 4%. Conta de luz, olha aí, aqui, ó, os nossos serviços prestados subiram em setembro. Habitação, 2,56%, puxado pelo aumento da energia elétrica, que foi de 6,47%. Ou seja, a conta de luz aumentou 6,47%. Quer ver, que mais aqui? Energia elétrica, teve botijão de gás, 3,91%. Que mais? Transportes, 1,82%. Gasolina, 2,32%. Etanol, 3,69%. Pô, a gasolina está aumentando porque o petróleo aumentou. E o etanol? Aumenta porque os caras querem ganhar mais dinheiro. O produtor de cana fala, opa! E produtor de cana é o quê? Ruralista. O que o Bolsonaro acabou de dizer? Me reelejam que eu vou nomear os próximos 4 ministros do Supremo ruralistas. O que ele está dizendo? Aqueles ruralistas que juntaram caminhão, frotas, cambal, foram para Brasília e vieram para São Paulo para fazer o ato golpista do dia de 7 de setembro, ele está dizendo, o próximo governo eu entrego na mão de 6. Esses caras é que estão subindo, são eles que estão ganhando dinheiro na crise. Eles é que estão exportando, eles que estão morrendo de rir com o dólar a 5,50, porque eles estão conseguindo vender os produtos mais caros, do ponto de vista do real no exterior, e mais barato para quem compra. É ganha-ganha para o comércio internacional na área de commodities. O Brasil está se fartando, está se ferrando quem tem que importar. A indústria está perdendo.
tem que importar equipamento, tem que importar insumos. Como é que faz? Paga em dólar. Até papel para imprimir jornal a gente compra em dólar. Eu não imprimo mais, graças a lá. Então, eles estão... as passagens aéreas, lembra daqueles caras que reclamavam de empregada doméstica aqui, sentada do meu lado, indo para o Nordeste, onde já se viu, virou rodoviária o aeroporto. Esse mês, o aumento foi de 28,19%. 30% o aumento da passagem aérea. Quer dizer que se um cara pagava $1.000 para ir para Miami, ele vai pagar $1.300. Então faz as contas. Então é muita diferença. Mas eu estou falando desses dados para dizer o seguinte: a economia sempre foi fundamental para definir os resultados eleitorais. Tinha um assessor do Bill Clinton na economia, que agora me foge o nome, que cravou uma frase que é repetida a exaustão quando se quer discutir o destino de uma eleição presidencial. Ele falava que o que importava era a economia e cravou essa frase: é a economia, estúpido, que define quem vai ganhar a eleição. Se um governo está indo bem, se as coisas estão se ajeitando na economia, o país está crescendo, a moeda está estável, a inflação está derrubada, está em patamares aceitáveis, o índice está gerando emprego, ele pode ser um genocida. Isso é complicado, porque às vezes os governos de extrema-direita surfam numa onda internacional e aí conseguem, e aconteceu aqui na época da ditadura, no boom do crescimento econômico, havia um interesse no Brasil, por parte do mundo, o Brasil começou a crescer, se industrializou, e nós tivemos um período fantástico de crescimento, lá de 73 a 78, 79. Aí o Delfim falava: temos que esperar o bolo crescer para depois poder reparti-lo, que era uma crise. Mas o bolo estava crescendo, mas tem que esperar crescer mais, dizia o Delfim. Naquele momento, a ditadura elegia prefeitos pelo país inteiro. A ditadura se consolidou como um projeto, e até hoje tem gente que se dizia de esquerda, como, por exemplo, o ex-ministro Saldo Rebelo, que dá loas à ditadura porque, na época, teve desenvolvimento, teve um projeto nacionalista de país, crescemos, criamos estradas, ferrovias, etc. A indústria automobilística aumentou, sem lembrar que tinha um ciclo internacional favorável e que, naquele ciclo, inclusive, se fizeram obras que não serviam para patavina nenhuma e com alto índice de corrupção. O Brasil tentou investir em energia nuclear, uma bobagem naquele momento. Fez a hidrelétrica de Itaipu, do jeito que ela foi feita, ela custou muito mais cara, que era por interesse militar que tinha ali com o Paraguai, cedeu parte para o Paraguai, porque o Paraguai ser um aliado numa futura guerra, possível guerra contra a Argentina. Então, podia ter feito ela inteirinha aqui, nada contra o Paraguai, tem um pedaço, mas ela não precisava ter sido feito no Paraguai. Foi todo um investimento, né, que tinha a ver com a ditadura paraguaia também, com interesses de corrupção ali dos países vizinhos. Né? Enfim, há várias obras. O projeto Jari, um dinheiro jogado fora. E, mesmo assim, a Arena, naquela época, o partido do governo, se completou de votos em função daquele ciclo. Ou seja, era economia, estúpido. E eu não estou chamando ninguém aqui de estúpido, estou referindo à frase do economista do Bill Clinton. O que a gente tem hoje, né, é um avesso disso. O ciclo é devastador para o Bolsonaro. Devastador. Foi, de alguma maneira, a economia que derrubou a Dilma em 2016. Porque o Congresso, administrado ali de maneira golpista já, pelo Eduardo... Eu sempre esqueço o nome desse... Pode falar alto, Dri. Cunha. Eduardo Cunha. Aquele canalha, como disse o Requião, né? O Eduardo Cunha,
ele foi criando mecanismos para interditar o governo do ponto de vista econômico. Ele foi soltando pautas bombas, aprovando gastos que eram impossíveis de ser realizados pelo governo, e isso foi deixando o governo estrangulado, sem capacidade de ação, sem capacidade de governabilidade econômica. E o governo tinha cometido erros também, porque tinha dado muitos subsídios no ciclo anterior. Teria que fechar isso ao invés de abrir. E eles fizeram o contrário, a economia degringolou no final do governo Dilma. Isso é uma unanimidade entre os analistas econômicos de esquerda. E ao degringolar, aumentar o desemprego no ciclo, no começo no final do primeiro mandato, início do segundo, ao ter problema de desemprego, ao ter mais inflação, ao ter tudo aquilo, aí sim foi a bancarrota, a governabilidade política, né? E aí ela foi perdendo base na população, base, claro, com os ataques com a Lava Jato, com tudo isso. Não estou desprezando, mas se tivesse um ciclo econômico distinto, tivesse gerando empregos, estivesse bombando, se o país... A Lava Jato não teria conseguido virar o que virou. Então, a economia decide a eleição. E neste ano de 2022, ela vai estar demolida. Não há espaço para recuperação em um ano. Não há espaço. É só conversar com todos os economistas. Por quê? Porque tem uma crise energética pela frente, devastadora, pode acontecer ainda esse ano, né? Já está impactando o valor das contas de luz da população em geral. O aumento já é significativo, acabei de dar para vocês aqui, de mais de 3% só no mês de setembro, né? Vai impactar a produção industrial, vai impactar uma série de coisas. E com o dólar aumentando, como está aumentando hoje, explodindo, passando de 5,50, o desemprego e a miséria, a olhos vistos, nas esquinas, nas ruas, nas portas de supermercado, embaixo dos viadutos, Bolsonaro não vai ter saída, ele vai ficar com esses 20% dele. Ele não vai passar disso. Ele daí para baixo. E aí pode até abrir uma pequena fresta, alguma chance, é que eu acho que os candidatos da terceira via não passarão de 12%. Mesmo o Bolsonaro, o risco é perder no primeiro turno para o Lulão, o coxa linda. Enfim, é economia estúpido. Este era o editorial de hoje. Fala, Rovai. Beijos e beijos.